Eu nunca vou esquecer o dia em que, no meio de um jantar, meu próprio pai tentou me humilhar falando em italiano, achando que eu não entenderia uma palavra. Minha mãe e minha irmã riam, como sempre fizeram quando eu era o alvo. Eles acreditavam que eu era apenas a pobre fracassada da família, destinada a servir os outros e a nunca honrar o sobrenome italiano que tanto ostentavam. O que eles não imaginavam é que, depois de sair de casa, eu tinha mudado completamente a minha vida, e que dominava não só a gastronomia italiana, mas também a língua que eles usaram para me atacar. O que aconteceu depois não só virou o jogo, como também transformou o orgulho deles em vergonha. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sabia que, dentro da minha própria casa, havia um peso desigual no amor e na atenção dos meus pais. Nossa família, descendente de italianos, tinha orgulho no sangue e no sobrenome. Mas, por algum motivo, esse orgulho nunca parecia se estender a mim. A minha irmã sempre foi a estrela, a mais elogiada, a mais incentivada, a que recebia tudo de bandeja. Eu, por outro lado, era a sombra. E, por mais que doesse, aprendi a não esperar reconhecimento. Quando consegui meu primeiro emprego, como garçonete em um restaurante, cheguei em casa radiante, segurando o uniforme com a mesma emoção de quem segura um troféu. Queria contar a novidade, compartilhar minha conquista. Mas, em vez de parabéns, ouvi risadas. Risadas longas, carregadas de deboche. Meu pai, com aquele tom irônico, disse: "Pobre fracassada, nasceu para servir mesmo. Mais uma que não vai honrar o sobrenome italiano." Minha mãe concordou, rindo, e minha irmã completou, com um olhar cheio de desdém: "Ao menos você vai estar no ambiente certo, servindo as pessoas que realmente importam." As palavras cortaram fundo, mas não chorei. Engoli o nó na garganta e segui em frente. O salário não era alto, e ainda assim eu era obrigada a ajudar em casa, enquanto minha irmã só estudava e vivia como uma princesa. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Até que, depois de meses, consegui o que parecia impossível: aluguei um pequeno apartamento. Foi o meu respiro. Saí daquela casa com uma mala, alguns móveis usados e a decisão de viver para mim. Nos primeiros meses, mantive apenas o contato básico com meus pais e minha irmã. Telefonemas frios, encontros esporádicos. No fundo, eu ainda esperava que, com o tempo, eles percebessem meu valor. Mas a vida não é um filme romântico. O tempo passou, e as coisas continuaram como sempre: distância e indiferença. 4 anos depois, uma ligação inesperada: meus pais e minha irmã me convidaram para um jantar em família, num dos restaurantes italianos mais renomados da cidade. Hesitei. Parte de mim queria recusar, mas outra parte, aquela que ainda carregava um resquício de esperança, decidiu ir. Cheguei pontualmente. O salão estava movimentado, o aroma de massa fresca no ar. Mas, ao me aproximar da mesa, percebi algo estranho: não havia lugar para mim. Apenas 3 cadeiras, ocupadas por eles. Meu pai me olhou, soltou uma risada debochada e começou a falar em italiano. Eu entendi cada palavra, mas fingi não compreender, deixando que ele se afundasse na própria crueldade. Disse que eu continuava pobre, fracassada, e que tinha nascido para servir os outros. Minha mãe e minha irmã riam, satisfeitas com o espetáculo. O que eles não sabiam é que, desde que saí de casa, minha vida mudou de um jeito que eles jamais imaginariam. Eu havia estudado gastronomia, me especializado justamente na culinária italiana e conquistado respeito e reconhecimento. Também tinha aprendido italiano fluentemente. Mas naquela noite, deixei que o jogo seguisse, até que o destino me desse a deixa perfeita para virar a mesa. Por alguns segundos, fiquei ali em pé, ao lado da mesa, ouvindo meu pai falar com aquele ar de superioridade que sempre carregou. Ele usava o italiano como uma espécie de código para me humilhar sem que, teoricamente, eu entendesse. Só que agora, cada palavra atravessava meus ouvidos com uma clareza cristalina. E o mais irônico era que ele não fazia ideia disso. "Guarda come sei, povera, senza futuro", ele dizia, enquanto minha mãe e minha irmã riam.
Eu mantinha um sorriso contido, não de quem aceita a ofensa, mas de quem já conhece o final da história e sabe que, no último ato, vai ser impossível para eles disfarçarem a derrota. Não respondi de imediato. Pousei minha bolsa na cadeira vazia que estava encostada a uma coluna, sinalizando para o garçom que iria pedir uma cadeira extra. Ele prontamente foi buscar, mas meu pai fez um gesto com a mão, como quem diz que não era necessário. É só um jantar de família, disse ele, ainda em tom seco. Você pode ficar de pé ou arranjar outra mesa. A naturalidade com que ele falava me causou uma mistura de tristeza e indignação. O restaurante estava lotado, garçons passando apressados com travessas fumegantes, clientes conversando animadamente. No canto, um quarteto tocava músicas italianas tradicionais, e tudo aquilo me trazia lembranças das aulas de gastronomia e das viagens de estudo que fiz para aprimorar meu conhecimento. Eu tinha construído minha carreira em silêncio, sem jamais contar nada a eles. Enquanto eles riam e comentavam sobre viagens, eu observava. E então, algo me chamou a atenção. Do balcão da cozinha, um homem alto, com avental branco e um sorriso largo, me encarava. Eu o reconheci de imediato, Carlo, o gerente do restaurante, com quem eu havia trabalhado em um evento gastronômico internacional no ano anterior. Ele caminhou até a mesa, ignorando completamente meus pais e minha irmã. Chefe, disse, abrindo um sorriso genuíno. Que surpresa boa! Não sabia que você viria hoje. Quer sentar em nossa mesa de parceiros? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Meus pais me olharam, confusos. Minha irmã franziu a testa. O termo chefe ficou suspenso no ar como uma bomba prestes a explodir. Estou aqui a convite da família, respondi, olhando para eles. Mas parece que não havia lugar para mim. Carlo, sem entender muito a atenção, respondeu prontamente, isso é um absurdo. Vou providenciar a melhor mesa da casa. E, claro, tudo por conta da casa. Você sabe que aqui sempre terá lugar especial. Meu pai pigarreou, visivelmente incomodado. Você trabalha com ele? Perguntou, como se a ideia fosse impossível. Olhei fixamente nos olhos dele. Não apenas trabalho, falei calmamente, como já coordenei a cozinha em eventos maiores que este restaurante inteiro. Minha mãe soltou uma risada nervosa, como quem tenta minimizar o impacto. Ora, deve ser alguma confusão. Você sempre foi garçonete, não é? Eu respirei fundo. Não era hora de revelar tudo. Ainda não. Carlo insistiu para que eu me juntasse à mesa dos convidados especiais, mas eu recusei. Puxei a cadeira novamente e permaneci ali, junto deles, porque queria que vissem, de perto, o desconforto crescendo. Pedi um prato simples, enquanto eles olhavam para mim como se, de repente, estivessem diante de uma estranha. Enquanto comíamos, as conversas deles perderam o brilho. Minha irmã, antes tão segura, agora evitava me encarar. Eu sabia que, em breve, a ficha deles cairia de vez. Havia um festival gastronômico programado para a semana seguinte, e adivinhe quem seria a chefe convidada para abrir o evento, no próprio salão daquele restaurante. Naquela noite, voltei para casa com uma mistura de satisfação e ansiedade. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. A vida me ensinou a não devolver humilhação com pressa. O verdadeiro impacto vem quando a pessoa se dá conta de que subestimou você por anos, e que não há mais como reverter isso. E, dentro de mim, algo começou a se preparar para o que viria. Eu não queria apenas que eles soubessem quem eu era agora. Eu queria que sentissem, na pele, o peso de terem me tratado como menos, de terem rido dos meus sonhos, de terem me reduzido a uma caricatura de fracasso. A semana seguinte estava prestes a transformar aquele jantar humilhante em apenas o primeiro capítulo de uma reviravolta que eles jamais esqueceriam. O dia do festival gastronômico chegou com um clima vibrante. O salão estava decorado com bandeiras da Itália, mesas repletas de massas artesanais, azeites especiais e vinhos selecionados. O burburinho das conversas se misturava ao som de músicas típicas, e o ar estava impregnado com um aroma reconfortante de pão assando e molhos frescos fervendo. Eu estava no centro de tudo, não apenas como participante, mas como chefe responsável pela abertura oficial do evento.
Atrás do palco improvisado, respirei fundo. Vários chefes renomados estavam presentes, jornalistas especializados, críticos gastronômicos e influenciadores da área. O público aguardava ansioso pela minha apresentação. Mas, para mim, aquele momento tinha um significado muito mais profundo do que qualquer título ou aplauso. Era minha chance de transformar anos de humilhação em um único instante de redenção. Quando fui chamada ao microfone, os aplausos ecoaram pelo salão. Comecei agradecendo aos organizadores e falando sobre a importância de valorizar as raízes culturais, a história da gastronomia italiana e o respeito aos ingredientes e às tradições. Mas, então, a minha voz assumiu um tom diferente e mais pessoal. Quero compartilhar algo, disse, olhando para o público. Recentemente, estive em um jantar de família. Meu pai, que carrega com orgulho o sobrenome italiano, achou engraçado me humilhar usando a língua de nossos antepassados, acreditando que eu não entenderia. Ele não sabia que, além de ter dedicado anos à gastronomia italiana, também me tornei fluente no idioma que ele usou para me menosprezar. O silêncio no salão foi instantâneo. Olhares curiosos se voltaram para mim. Eu prossegui, o erro dele não foi apenas falar algo cruel. O verdadeiro erro foi me subestimar, como sempre fez. E é por isso que, hoje, encerro essas palavras no mesmo idioma que ele usou para tentar me diminuir. Respirei fundo e finalizei, em italiano, com firmeza e clareza: non sotto valutare mai sia il coraggio di sognare e la forza di realizzarlo. Nunca subestime quem tem a coragem de sonhar e a força de realizar. O público explodiu em aplausos. Algumas pessoas se levantaram, e eu vi flashes disparando de todos os lados. Um influenciador conhecido fez uma live no Instagram naquele exato momento, e em poucos minutos meu discurso já estava circulando nas redes sociais. Eu não sabia, mas, a quilômetros dali, meus pais e minha irmã assistiam a tudo por meio desse vídeo. Eles haviam sido marcados por conhecidos e até vizinhos, que acharam engraçado compartilhar com eles. Vi mais tarde os comentários que inundavam as redes, elogios ao meu trabalho, admiração pela minha postura e, principalmente, críticas pesadas à arrogância de alguém que tenta humilhar um filho. Imagino que a raiva deles tenha sido monumental. Sempre se gabaram do sobrenome italiano, sempre usaram a cultura como símbolo de superioridade, e agora, quem estava sendo reconhecida como exemplo de competência e autenticidade nessa mesma cultura era justamente a filha que eles chamavam de fracassada. Nos dias seguintes, meu celular não parou. Mensagens de desconhecidos elogiando, convites para entrevistas, propostas de parceria com restaurantes de renome. Eu aceitei algumas, mas escolhi com cuidado. Minha prioridade naquele momento era manter o foco no festival e no que ainda estava por vir. Porque eu sabia que eles não iriam ficar quietos. E eu estava certa. No terceiro dia do evento, recebi uma ligação inesperada de minha mãe. A voz dela estava carregada de um tom falso de cordialidade. Precisamos conversar, disse ela. Sua irmã está preocupada. Você expôs a família de uma forma constrangedora. Sorri sozinha antes de responder. Não expus ninguém. Apenas contei um fato que aconteceu comigo. Se isso causou constrangimento, é porque vocês reconhecem o que fizeram. Houve um silêncio do outro lado. Então ela suspirou e tentou mudar o tom. Talvez possamos nos encontrar, conversar direito, como uma família. Eu sabia que não era arrependimento genuíno. Era orgulho ferido. Mas parte de mim queria ver até onde eles iriam. Enquanto desligava, percebi que aquela história ainda estava longe de acabar. Eu havia dado o primeiro golpe, público e certeiro. Agora, restava ver como eles reagiriam, e que máscaras iriam usar para tentar recuperar o controle da narrativa. E eu estava pronta para cada movimento deles. O convite para conversar como uma família não me saiu da cabeça nos dias seguintes. Eu sabia que meus pais e minha irmã não estavam movidos por afeto ou preocupação, que aquilo era orgulho ferido, misturado com medo do que mais eu poderia revelar. O vídeo do festival tinha viralizado muito mais do que eu imaginava, ultrapassando as fronteiras da cidade. Até um portal de notícias gastronômicas havia feito uma matéria sobre minha trajetória, destacando a parte em que eu falava, com fluência, o italiano. Na semana seguinte, aceitei o encontro.
Nos encontramos em um café discreto, longe de olhares conhecidos. Quando cheguei, os três já estavam sentados, e a expressão no rosto deles não era de saudade, mas de irritação contida. Meu pai foi o primeiro a falar: "Você nos humilhou publicamente. Aquilo não foi apenas uma história, você nos expôs." Cruzei os braços, sem desviar o olhar. Eu apenas relatei um fato real. Se vocês se sentiram expostos, talvez seja porque sabem que fizeram algo errado. Minha irmã revirou os olhos. Você sempre foi dramática. Nós só brincamos naquele jantar, mas você resolveu transformar isso em espetáculo. Ri, incrédula. Brincadeira? Dizer que eu sou pobre, fracassada, e que nasci para servir, isso é brincadeira para vocês? Minha mãe tentou intervir, adotando um tom conciliador falso. O que passou, passou. Agora você está bem, não é? Tem um bom emprego. Podemos seguir em frente. Seguir em frente? Repeti. Vocês me trataram como lixo por anos, e agora que percebem que não sou mais a mesma garota vulnerável, querem apagar tudo como se nunca tivesse acontecido? O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai respirou fundo e disse, com um meio sorriso amargo: "Sabe, no fundo, você sempre quis competir com a sua irmã. Talvez por isso tenha escolhido justamente a gastronomia italiana, para tentar provar que é mais italiana que nós." Eu me inclinei sobre a mesa, olhando-o diretamente nos olhos. Eu não preciso provar nada. Mas é engraçado você falar em competir, porque, ao contrário de vocês, eu aprendi que o verdadeiro valor de uma herança cultural está no respeito e no trabalho duro, não no sobrenome ou no quanto você pode humilhar os outros. A tensão ficou insuportável. Minha irmã pegou a bolsa e se levantou. Isso é perda de tempo. Ela não vai pedir desculpas. Sorri. Não, eu não vou. Eles saíram, e eu fiquei no café por mais alguns minutos, tentando organizar meus pensamentos. Eu sabia que aquele encontro só havia servido para confirmar o que eu já sabia: não havia arrependimento verdadeiro. Eles apenas queriam controlar a situação, garantir que eu não falasse mais nada que pudesse manchar a imagem perfeita da família. Nos dias seguintes, enquanto continuava no festival, comecei a receber mensagens indiretas de conhecidos dizendo que meus pais estavam tentando corrigir a narrativa. Inventavam que o vídeo tinha sido um mal-entendido, que eu havia distorcido as palavras. Cheguei a ouvir de um colega que minha irmã comentava que eu tinha sorte de estar onde estava e que, no fundo, minha carreira era só modinha e não duraria. O que eles não sabiam é que, no encerramento do festival, eu teria outra oportunidade de falar publicamente, e desta vez, com muito mais visibilidade. O evento final contaria com a presença de jornalistas, empresários do ramo e representantes de redes de restaurantes internacionais. Na noite anterior ao encerramento, recebi uma mensagem que me deixou intrigada. Um dos organizadores me perguntou se eu queria incluir, na minha fala final, algo sobre superação pessoal, já que muitas pessoas haviam se inspirado com o vídeo anterior. Eu aceitei na hora. Aquele seria o momento perfeito para deixar claro, de uma vez por todas, que não era apenas a garçonete fracassada que eles pintaram. E, dessa vez, eu não falaria apenas para o público presente, mas para milhares de pessoas que acompanhariam online. Enquanto revisava mentalmente o que diria, percebi que, por mais que quisesse expor as verdades que eles tentavam esconder, meu objetivo já não era mais apenas vingança. Era mostrar para todos, e para mim mesma, que o que eu conquistei não veio de sobrenome, de favoritismo ou de herança. Veio de trabalho duro, disciplina e coragem para não aceitar menos do que merecia. E, no fundo, eu sabia, nada os incomodaria mais do que ver isso reconhecido publicamente. O encerramento do festival gastronômico tinha uma energia diferente. O salão estava lotado, luzes direcionadas para o palco e câmeras posicionadas em todos os ângulos. Empresários conhecidos, críticos renomados e personalidades da gastronomia aguardavam a cerimônia final. O evento seria transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais, e eu sabia que minha fala alcançaria muito além das paredes daquele salão. Atrás do palco, enquanto aguardava minha vez, eu respirava fundo para manter a calma. O mestre de cerimônias fez uma breve apresentação sobre minha trajetória, sem entrar nos detalhes familiares, é claro, e me convidou ao microfone.
Assim que subi, o público me recebeu com aplausos calorosos. Comecei agradecendo a todos pelo apoio durante o festival e pelo reconhecimento do meu trabalho. Falei sobre como a gastronomia italiana havia sido mais do que uma área de especialização para mim, que ela tinha se tornado um caminho de resgate pessoal, de reconstrução da minha autoestima. Mas então, fiz uma pausa. Olhei para a plateia e disse: há algo que aprendi nestes últimos anos, não é o sobrenome que honra uma pessoa. É a pessoa que honra o sobrenome. Eu cresci ouvindo que nunca estaria à altura, que meu lugar era servir os outros e nada mais. E não ouvi isso de estranhos, ouvi da minha própria família. O silêncio tomou conta do salão. Vi pessoas na plateia se inclinando para a frente, curiosas. Continuei. Em um jantar recente, meu pai tentou me humilhar falando em italiano, achando que eu não entenderia. O erro dele foi acreditar que eu continuava sendo a mesma menina que eles tratavam como invisível. Mas a vida me ensinou a lutar, a estudar e a me tornar especialista justamente naquilo que eles usaram para me diminuir. Fiz questão de repetir, dessa vez com mais intensidade, a frase que havia dito na abertura do festival, novamente em italiano: non so valutare mai sia il coraggio di sognare e la forza di realizzarlo. A reação foi imediata. Parte do público começou a aplaudir de pé, e houve alguns comentários de aprovação no fundo. As câmeras capturavam tudo, e eu sabia que, naquele momento, meus pais e minha irmã provavelmente assistiam, porque, desde o vídeo anterior, eles tinham virado espectadores atentos de cada passo meu. Continuei a fala, mas agora sem mencionar diretamente nomes ou laços de sangue. Contei como, durante anos, as palavras de desdém que ouvi serviram de combustível para minha determinação. Como eu trabalhei duro, muitas vezes em silêncio, para me tornar a profissional que sou hoje. E como, em vez de usar minhas conquistas para humilhar, eu preferia inspirar. Porque o verdadeiro sabor da vitória, e encerrei, olhando para as câmeras, é quando ela não vem da vontade de pisar em alguém, mas sim de mostrar que nada pode parar quem sabe onde quer chegar. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas vieram me cumprimentar, jornalistas pediram entrevistas, e empresários se aproximaram para conversar sobre projetos. Mais tarde, já em casa, peguei o celular e encontrei dezenas de notificações. Entre elas, mensagens de amigos me dizendo que meus pais tinham reagido mal ao vídeo. Comentários irônicos surgiram em grupos da comunidade italiana local, alguns até zombando do fato de que, com todo o orgulho que eles tinham do sobrenome, era justamente a filha renegada que estava representando a gastronomia italiana com tanta projeção. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha irmã. A voz dela estava carregada de rancor. Você está destruindo a imagem da nossa família. Não, respondi. Estou construindo a minha. A imagem de vocês é responsabilidade de vocês mesmos. Ela tentou me intimidar, dizendo que meus pais estavam pensando em tomar providências para que eu parasse de falar sobre isso. Eu sorri sozinha. Eles ainda não entendiam que não se tratava de vingança gratuita, mas de contar minha própria história, algo que ninguém poderia me impedir de fazer. E, para completar, no fim daquela semana, um convite inesperado chegou. Um programa de TV nacional queria me entrevistar para um quadro sobre mulheres que venceram na profissão e superaram obstáculos pessoais. Aceitei imediatamente. Eu sabia que essa entrevista seria o golpe final. Não porque eu falaria mal deles, não precisava. Bastava que todos vissem quem eu me tornei, e eles, inevitavelmente, teriam que encarar a verdade. A entrevista no programa de TV foi marcada para 2 semanas depois do encerramento do festival. Não entrei em muitos detalhes sobre o que falaria, mas aceitei de imediato. Para mim, não era apenas uma oportunidade profissional, mas também um símbolo de que eu havia chegado a um patamar que, anos atrás, parecia impossível. O dia chegou, e eu fui. Entrei no estúdio com a mesma serenidade com que entro na cozinha antes de criar um prato novo. Não era sobre atacar, e sim sobre contar minha história. Compartilhei minha trajetória, falei sobre resiliência, sobre como a gastronomia tinha mudado minha vida e sobre a importância de não deixar que as opiniões alheias definam quem somos. Não precisei citar nomes, rostos ou laços de sangue, o que já estava nas redes sociais falava por si. A repercussão foi muito maior do que eu imaginava.
A audiência do programa era nacional, e rapidamente trechos da entrevista começaram a circular na internet. Pessoas comentavam, elogiavam, e o público se dividia entre os que me parabenizavam e os que criticavam o comportamento da minha família, que já havia se tornado assunto nas entrelinhas das redes. E foi aí que algo inesperado aconteceu. O prestígio que meus pais e minha irmã sempre carregaram por causa do sobrenome italiano começou a se voltar contra eles. Na comunidade, aquele orgulho de ser da família tal foi sendo substituído por comentários constrangedores. Alguns vizinhos passaram a evitá-los, outros olhavam com reprovação. O que antes era um motivo de ostentação, agora se tornará sinônimo de vergonha. O golpe mais duro, porém, veio para o meu pai. Ele trabalhava há anos em uma empresa italiana, que sempre valorizou a imagem dos seus funcionários como representantes da cultura e dos valores da marca. A direção da empresa tomou conhecimento dos vídeos e dos comentários que circulavam, e logo meu pai foi chamado para uma reunião. Não demorou muito para que a decisão fosse anunciada: demissão imediata. O motivo oficial foi claro: a empresa não tolerava atitudes discriminatórias, especialmente contra a própria família, e não queria ser associada a um comportamento que contradizia os princípios de respeito e dignidade que defendiam. A ironia era dolorosa para ele, ser afastado justamente por uma empresa italiana, a mesma cultura que ele usou como arma para me humilhar. Quando a notícia se espalhou, a fúria dos meus pais e da minha irmã não teve limites. Recebi mensagens inflamadas, acusações de que eu era culpada por destruir a vida deles. Mas eu sabia que não tinha feito nada além de viver minha verdade. Nunca pedi para que eles me tratassem mal, nem para que menosprezassem minhas escolhas. Se havia uma consequência agora, era fruto das próprias ações deles. Eles tentaram me convencer a gravar um vídeo dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, que eu os amava e que as coisas haviam sido exageradas pela internet. Recusei sem titubear. Vocês não precisam da minha palavra para limpar a própria imagem, respondi. Precisam mudar o comportamento. O silêncio foi a única resposta. Talvez, pela primeira vez, entenderam que não tinham poder sobre mim. E, pela primeira vez, eu senti que aquele peso que carreguei por anos começava a desaparecer. Com o tempo, as notícias sobre eles perderam espaço, mas o impacto permaneceu. A vergonha pública deixou marcas, e o sobrenome, antes carregado com orgulho, passou a ser um lembrete constante de que respeito e amor valem mais que qualquer tradição ou herança. Eu segui minha vida. Continuei trabalhando, sendo convidada para eventos e fortalecendo meu nome na gastronomia. A diferença é que, agora, meu nome era sinônimo de mérito, esforço e talento, de algo que construí sozinha, sem favores, sem privilégios, sem o apoio de quem deveria estar ao meu lado desde o início. E, enquanto eu servia mais um prato no restaurante que hoje ajudava a comandar, pensei na ironia de tudo: eles sempre disseram que eu havia nascido para servir. E estavam certos, mas esqueceram que servir, com honra e paixão, pode ser o maior ato de grandeza que alguém pode alcançar. Se você acompanhou essa história até aqui, já sabe o quanto foi preciso coragem, determinação e força para mudar um destino que muitos acreditavam ser definitivo. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha, teria feito o mesmo? Teria encarado sua família e mostrado que é possível vencer mesmo sem o apoio deles? Deixe sua opinião nos comentários e me diga também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar lá e deixar um coração no seu comentário. E não esqueça, se essa história te inspirou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas vão conhecer essa mensagem de superação e aprender que ninguém deve aceitar ser diminuído por quem quer que seja. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Então comenta, interage e vamos juntos espalhar inspiração.